E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Maravilha! Tela projetada, agora nós podemos dar início à nossa aula de hoje, não é verdade? Turma, eu estava pensando, quando eu estava planejando a nossa aula, tudo direitinho, que nós estamos encaminhando para a reta final do nosso material, do primeiro bimestre, naturalmente. E aí nós precisamos pensar em algumas situações. Ao longo das nossas aulas, eu pedi para você destacar algumas informações, claro, com marcador de texto. Pedi para que vocês fizessem algumas considerações sobre o nosso material. Deixei algumas questões, tanto no caderno quanto no livro, para que vocês resolvessem. Eu sei que, embora a nossa disciplina seja arte, e é uma disciplina tão importante quanto a outra, eu tenha deixado algumas atividades, como posso dizer, um pouco mais do que o normal, né? Mas vejam pelo lado bom. Essas atividades, elas são importantes para fazer você ter o seu senso crítico, perdão, de uma maneira ainda mais acentuada, tá? A partir da aula de hoje, então, eu vou começar a suavizar com essas atividades, tá? Nós vamos começar a trabalhar o guia de estudo do nosso próprio material, que aí nós vamos utilizar o nosso guia de estudo que nós ainda não tínhamos utilizado, tá? E dessa forma você vai ficar um pouco mais tranquilo em relação à nossa disciplina, tá? Outra situação também é que, nesse momento, a nossa disciplina de arte, ela ainda está naquele período da história da arte, né? Como é o período da pré-história, tá? Todo esse período, período paleolítico, que envolve a arte rupestre, que envolve o modo como o ser humano primitivo vivia, é um período que diz respeito ainda à história da arte. Tem manifestação artística? Tem, claro que tem, tá? Mas tem muita história aí por trás, tá? Então eu peço um pouco de paciência em relação a esse conteúdo. Vocês podem me procurar no privado para tirar dúvidas, para conversar sobre o conteúdo, não tem problema. Posso demorar um pouco a responder, mas eu vou responder, que não deixo ninguém no vácuo, tá? Então, será uma via de mão dupla. Eu te ajudo, você me ajuda. Outra situação também, a nossa aula hoje que está começando com muitas situações, né? É que a nossa disciplina, ela é uma disciplina tão importante quanto as outras, isso aí é fato, já comentei, vivo comentando isso, e eu gostaria que vocês começassem a fazer links de por que que eu estudo arte, de que maneira a arte vai ser benéfico para mim. Será que eu posso fazer alguma relação com a disciplina de língua portuguesa, com a disciplina de história, com a disciplina de ciências, no caso biologia, como é ensino médio, matemática? Claro que pode, principalmente no que diz respeito à área da linguagem. Tá? Em que relação eu posso fazer então com a disciplina de ciências, que no caso é biologia? Quando você passa a entender o modo como o ser humano vivia. Em que sentido? Quando você olha que o corpo humano naquele século não, naquele tempo, ele ainda era totalmente diferente do que os dias atuais, tanto pela forma ereta do nosso corpo, quanto pela forma da fala e pelo desenvolvimento também da escrita. A biologia vai estudar isso, os próprios linguistas vão estudar também. Para quem não sabe, os linguistas, eles estudam naturalmente a língua e estudam o fenômeno da língua, porque toda língua ela muda com o tempo, tá? E aí eu trouxe essas informações iniciais para a nossa aula de hoje, que eu achei importante evidenciar tudo, devido a alguns comentários que vocês fizeram comigo no privado. Não foram comentários negativos, não foi isso, tá? Não foram.
tá? Foram comentários positivos, mas eu fiquei muito pensativo na hora de planejar as nossas aulas, tá bom? Então eu espero que o nosso conteúdo de arte ele esteja sendo grandioso, esteja trazendo reflexões, tá? Porque o importante é isso. Embora o conteúdo seja extenso, mas se você não sair da minha aula reflexivo, então eu sinto que eu não alcancei o objetivo, tá? Outra situação também, mais uma situação. No final da nossa aula de hoje, eu trouxe um vídeo, porque eu precisei recorrer a uma outra forma didática e pedagógica para trazer mais ou menos um recorte de como era esse tempo, tá? Ainda no desenvolvimento, desenvolvimento não, mas na verdade ainda no período em que o homem usava rocha, pedra, seja para fazer fogo, seja como abrigo, por aí vai, tá? Como nós estamos num período virtual, nós não estamos numa forma presencial, eu preciso de fato recorrer a outros recursos midiáticos que nos auxiliem para que você entenda com maior facilidade a nossa abordagem de hoje. Tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo no final. Posso deixar o link do vídeo, nós vamos assistir juntos, tá? E se for possível, eu quero comentar sobre ele também. Mas enfim, chega de conversa. Você vai colocar lá na página de número 28. Colocando lá na página 28, você vai encontrar aqui ó, a seguinte questão. A arte nasce nos rituais? É uma pergunta muito bacana de ser feita. E eu não quero responder antes de ler o texto. Ou melhor, antes de ler o texto, eu quero responder. Pronto, desenvolvi melhor a ideia. Nós precisamos pensar o seguinte: nós temos os povos indígenas. Eu não sei se vocês chegaram a ir a algum ritual indígena ou conhecer alguma tribo indígena. Se você parar para observar, dentro da tribo indígena, os rituais eles são feitos de forma circular, tá bom? Normalmente os índios, eles fazem esses rituais em volta de algo ou de alguém. Eles fazem em forma de dança. Isso os indígenas. Mas você pode se perguntar o seguinte: de onde que esses indígenas tiraram essa forma de ritual? E aí nós temos uma resposta. Antes dos indígenas, nós já tínhamos indícios de seres humanos que viviam no planeta Terra. Bem antes, como nós já estudamos. Ainda bem antes do surgimento até da fala e da própria escrita, tá? Lembra que o ser humano ele forçou o aparelho dele respiratório, fonatório, para que ele evidenciasse a fala? Então, bem antes desse período. Nós tínhamos então que os nossos ancestrais, eles formavam de fato uma dança circular e isso foi passando de geração em geração, de tempo em tempo até chegar aos indígenas. Hoje, se nós olharmos para a nossa cidade de Manaus, na nossa cidade nós temos indígenas e indígenas que têm esses hábitos ainda. E, consequentemente, esses hábitos foram resgatados dos nossos ancestrais. E aí nós temos essa pergunta: a arte nasce nos rituais? Bem, nós vamos responder a esta pergunta levando em consideração o livro Performance e Antropologia, esse nome para mim é um trava-língua, Schiner, tá? Schiner. Eu ouvi Schiner. Aprendi Schiner também, né? Se alguém tiver uma pronúncia diferente dele, você pode me ensinar também, né? Lembra? Via de mão dupla. Eu ensino, você me ensina. E aí nós temos o seguinte: no livro Performance e Antropologia, nós temos algumas informações que valem a pena ser salientadas. Primeiro, uma primeira performance, e aqui nós temos nessa parte azul do nosso material, tá? Jamais poderá ser identificada. Que estranho, né? Que performance é essa que ele fala? Será que é uma performance de um show, de uma banda, de um artista? Não. É a performance dos nossos ancestrais, tá? Nós temos ainda nesse período algo muito primitivo. Nós não tínhamos nem concepções de gênero ainda nesse período, tá? Nós
Hoje nós sabemos que nós dividimos o mundo, né, biologicamente. Isso não sou eu quem fala, tá? Isso aí nós temos por meio dos estudos biológicos, sociológicos, tá bom? Inclusive medicinais. Que os seres humanos, eles são divididos biologicamente, lá vou eu, hein, falar de novo, em masculino e feminino. Por quê? Os estudos acerca da sexualidade humana é um estudo muito abrangente, e aí vai abranger naturalmente orientação sexual, a forma como o ser humano se relaciona com o outro e tal, e tal, e tal. Né? E não é a discussão aqui, tá? O que eu quero dizer é que esses estudos acerca do feminino e do masculino é algo ainda recente. Recente no sentido que, nos tempos primitivos, não se tinha absolutamente nenhum indício de que eu sou do sexo masculino, o fulano é do sexo feminino. Não havia esse reconhecimento ainda, tá? E aí nós precisamos entender isso inicialmente. Nós vamos entender também o seguinte, que essa primeira performance que ela não foi identificada nem em termos de gênero, não impediu que os estudiosos ocidentais tentassem provar que as artes do palco se originaram no ritual ou nos rituais, tá? Os primeiros estudiosos que propuseram tal origem foram influenciados por diversos fatores. E aí nós temos aqui uma figura que ela é uma figura pouco falada nos dias atuais, mas muito importante, porque por meio dessa figura, deste personagem, deste profissional, nós temos então informações pretéritas, tá? Que são os antropólogos. O que são os antropólogos? E aí nós temos aqui um conceito que o nosso próprio material dá. Pesquisadores, tá? Eles pesquisam naturalmente sobre as origens, culturas, costumes e formas de sociabilidade dos povos humanos. Você vai perceber que os antropólogos, eles trazem teorias que até a própria literatura se para tratar de assuntos literários mais instigantes. Por exemplo, você vai chegar a um determinado ponto da literatura que você vai estudar realismo e naturalismo. Nós vamos ter aí o seguinte, que o comportamento humano ele pode ser influenciável ou não por meio da sociedade em que ele vive. Quer um exemplo? Todos nós, seres humanos, quando nós viajamos para algum lugar, e se passamos 3 anos morando lá, por exemplo, nós começamos a adquirir hábitos daquele lugar. Se eu sou amazonense e viajo para São Paulo, e eu passo 3 anos, eu começo a desenvolver alguns hábitos que não são próprios do amazonense, mas sim de quem mora em São Paulo, de quem vive em São Paulo, embora eu seja amazonense. Isso diz respeito ao fato de que eu deixe de ser amazonense? Não. É só uma questão de que a nossa sociedade vai influenciar no nosso comportamento, tá? Mas onde que você quer chegar com isso, professor? Onde que o senhor quer chegar com isso? Onde eu quero chegar é o seguinte: quando nós falamos em tempos primitivos, em seres humanos primitivos, é mais do que natural que eles, ao encontrarem outros da mesma raça, e aí a gente tem a discussão sobre raça e etnia, tá? Cuidado com isso. Da mesma raça humana, outro grupo social, ele poderia ser influenciável por esse outro grupo social. Exemplo, eu, ser humano primitivo aqui com o meu grupo, não sei como fazer fogo. Quando eu conheço um outro grupo, tá, primitivo também, eles sabem manusear pedras para criar fogo. Então, eu aprendi o hábito de um outro grupo. A sociedade vai influenciar de alguma maneira, tá bom? É claro que esses estudos eles precisam ser levados em consideração que são estudos recentes entre aspas, em relação aos tempos ainda dos nossos ancestrais, mas valem a pena serem discutidas.
É muita informação, turma, eu sei. É muita informação, mas é um estudo muito bom, viu? Muito, muito bom. Eu garanto a vocês que é um estudo que você fica horas lendo e tal, adquirindo informações, filtrando informações também, enfim. Então, os antropólogos europeus e estadunidenses, eles desenvolveram suas teorias a partir das observações de colonos, missionários e aventureiros que escreveram relatos sobre os povos primitivos. Na África, na América Nativa, na Austrália, em rituais de outras partes. E aí nós vamos observar o quê? Que os povos primitivos foram pensados como ainda vivendo na idade da pedra. E aí eu não sei se você sabe, ou se você não lembra, tá? Os povos primitivos que existiram no planeta Terra, eles eram nômades, tá? Eles não ocupavam um único espaço, tá? Eles iam para ali, para cá, eles ocupavam vários territórios, tá? E ainda tem uma outra situação. Idade da Pedra, não sei se você também sabe, mas diz respeito ao fato de que esses povos nômades, eles usavam a própria pedra para criar fogo, tá? Eles, na verdade, dependiam da natureza de uma maneira geral. Por isso, Idade da Pedra, tá? Nós não temos que ter esse olhar preconceituoso com esse período da pré-história, tá? Que é um período que é importante para nós entendermos, inclusive, como que nós vivemos há muito tempo, ok? Bem, nós temos uma outra informação seguinte. Uma outra informação que é o seguinte. Cada um desses argumentos é hipotético, tá? Opa, então tudo que eu li é mentira? Não, não é mentira, é hipotético. Quando nós fazemos ciência, você precisa naturalmente fazer pesquisas e aquela pesquisa ela pode ser verdadeira ou não, tá? Ela vai te chegar a um produto final que pode ser real ou não. Por isso aqui nós temos o termo hipotético, tá? Não existe algo como povos primitivos, tá? Quando nós falamos em povos primitivos, nós temos então uma ideia de hierarquia de culturas. Isso para os dias atuais, tá? Agora, se nós nos referimos aos povos que já viveram bem antes do surgimento da fala e da escrita, não tem problema. Mas se hoje, em 2021, você olha, por exemplo, para um país, para os moradores que vivem nesse país. Você fala bem assim: olha, eles são povos primitivos, porque eles não usam celular como nós usamos. Então, isso significa que você está colocando sua cultura mais evidente como superior àquela outra cultura. E aí você cai no erro grotesco, que é justamente o do conceito pré-concebido, tá? Muito cuidado com isso. Então nós temos aqui o seguinte: o fato é que em qualquer período histórico, em qualquer parte do mundo, em toda a cultura, as pessoas fizeram e fazem danças, música e teatro. E é claro, tudo, olha só, essa cultura da dança, da música e do teatro, tudo uma cultura antiga, tá? É claro, com o tempo isso tudo vai sendo melhorado, mas é uma cultura que tem muito tempo aí. Aí nós temos uma pintura rupestre aqui, só para que nós pensemos sobre essa questão da dança, sobre os rituais, tá bom? Aqui a questão de número 7 você vai precisar refazer, não, você vai precisar fazer, tá bom? Pode fazer no seu caderno, não tem problema nenhum. Essa atividade em si, ela já vai contar como uma atividade do caderno, perfeito? Vamos então para a nossa próxima página de número 28, e nós temos aqui uma informação muito bacana. A dança organiza o movimento. Nós conversamos o tempo inteiro sobre as pinturas feitas nas grutas, nas cavernas, mas em nenhum momento nós comentamos sobre a dança, né? Hoje nós fizemos alguma indagação, eu citei, na verdade, em algum momento da nossa aula sobre a dança, mas nós não paramos para conversar de fato sobre a dança. Então, aqui nós temos uma oportunidade. Essa explicação, segundo o nosso livro, de como surgiu, qual foi a origem da dança, ela se perdeu no tempo. Pois, professor, então, né, não tem como a gente descobrir a origem. Bom, nós temos hipóteses. A dança, ela pode ter nascido como uma forma de se comunicar com as forças da natureza, tá? Você precisa lembrar, inclusive, dois conceitos. Primeiro, do politeísta
tá? O conceito politeísta e o conceito monoteísta. Poli significa vários e mono significa um, tá? Não tem monocultura? Então, uma cultura. Quando nós falamos em politeísta ou politeísmo, significa o quê? É o fato de você acreditar em vários deuses. Antigamente, nós tínhamos uma cultura politeísta com muita força, tá? Do cristianismo para cá, porque não sei se você está lembrado desse estudo da Bíblia, né? Moisés, ele então abre caminhos para uma sociedade monoteísta, tá? Então, do cristianismo para cá, nós fizemos uma mudança cultural. Deixamos de acreditar em vários deuses e passamos a acreditar em um Deus só. Isso é ruim? Não, não é que seja ruim, mas isso vai demonstrando a evolução humana ao longo do tempo, tá? Enfim, com então uma cultura politeísta, nós vamos ter naturalmente uma crença em deuses. Deus do céu, Deus da terra, Deus do sol, Deus da lua, Deus da natureza, tá? E aí nós temos, o professor deu uma bugada, que é perfeitamente natural. Nós temos então essa acepção, tá? Pense com muito carinho sobre esse conceito, que ele vai te levar, ele vai, na verdade, abrir o teu repertório, tá? O teu repertório de conteúdo. Enfim, nós temos, além dessa hipótese aqui da dança ter nascido como uma forma de se comunicar, nós temos essa outra hipótese aqui, que é formulada por pesquisadores que a dança é uma consequência de movimentos gerados para extravasar excessos de energia corporal. Qual o conceito que você deve levar em consideração? Aquele que melhor faz sentido para você. Para mim, o conceito mais interessante é que a dança pode ter nascido como uma forma de se comunicar com as forças da natureza, tá? E aí nós temos outras informações aqui que eu vou deixar para que você também realize. Aqui nós temos uma questão para você pesquisar rituais praticados na atualidade que utilizem a dança. Eu vou deixar que você faça, tá bom? Pode fazer aqui, pode fazer no caderno, não tem problema não. Tá? E depois a questão número 9. Ok? Depois, então, nós vamos aqui para a página de número 30 e nós chegamos aqui à parte da linguagem do movimento. É apenas um comentário sobre o ritmo da dança, tá? Você vai ler tranquilamente. Veja, inclusive, que nós temos várias formas de dança, não é verdade? Nós temos o hip hop, nós temos o pop, o funk, o balé clássico, mas todas essas danças tiveram uma origem. Naturalmente, nasceram em algum país, mas mesmo nascendo em algum país, o fato de dançar, de se movimentar, teve uma origem também, tá? E aqui essa parte da linguagem do movimento vai justamente relatar sobre isso. Aí nós temos aqui comunicação sem palavras, eu vou deixar que você leia, tá bom? E chegamos finalmente aqui na página de número 31, onde temos rudimentos do teatro, tá? Vejamos. Assim como a música e a dança, algumas facetas do teatro são tão antigas quanto os primeiros agrupamentos humanos. Entre elas, a ação de transformar-se em outro ser. Seja para invocar as forças da natureza, representar uma cena de caça, personificar animais, imitar comportamentos uns dos outros ou fazer relatos. O mais interessante, gente, se eu pedisse um trabalho, é claro que eu não vou pedir, mas se eu pedisse um trabalho de vocês acerca da importância das máscaras no contexto teatral, vocês iam perceber que seria uma riqueza de conteúdo. Primeiro, os nossos seres humanos primitivos usavam máscaras, tá? Nos rituais. Vamos lembrar, então, dos estudos que vocês tiveram lá no sexto, sétimo anos, acerca de dois gêneros teatrais, tragédia e comédia. Quais são, então, as máscaras utilizadas? Uma que tem um sorriso e o outro que tem um sorriso para baixo, né? Indicando a tristeza, naturalmente, a tragédia. O mais interessante é de onde os gregos retiraram essas máscaras. Qual foi a ideia? E aí nós temos aqui, ó,
como uma relação entre os seres humanos primitivos e os gregos, em relação à forma de retratar um ator numa peça teatral. E vocês acham que parou? Não. Nós temos, além desses dois exemplos que eu dei, o teatro no, que está dentro da cultura japonesa, que também usa máscaras para indicar que o ator ali faz referência à natureza, às culturas, à cultura japonesa. Então, nós temos três formas, três momentos, três situações em que há uso de máscara para se referir ou retratar alguma peça teatral. Dá um excelente trabalho, uma excelente pesquisa, viu? Turma, nós vamos finalizar na página de número 31 hoje, mas vocês estão lembrados que eu falei que eu ia trazer um vídeo, né? Vamos assistir a este vídeo agora. Ele é muito bacana, muito interessante e apenas uma forma didática de entender esse período, tá? Vamos lá. Pronto, vamos lá. A minha iluminação ela ficou um pouco escura em decorrência da tela que ficou preta, tá? E aí ficou com ausência de cor. Mas não tem problema não. Vamos lá. Qualquer coisa eu pauso e comento um pouco, ok? Vamos lá. Vamos assistir juntos. A arte na pré-história. Muito importantes neste período. O homem aprendeu a viver com o qual se aplicam a afugentar os animais e a utilizar Prestem atenção nos detalhes do vídeo. Chamada de pigmentação mineral. Pronto. Legal, né? Muito interessante. Vamos retornar agora ao nosso livro didático. Pronto, retornamos. Bem, o nosso vídeo ele teve um propósito. Ele serviu mais como um vídeo pedagógico, como eu comentei, tá? Tudo que foi dito no vídeo já foi tratado desde a nossa primeira aula de arte, tá? E eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma. Serviu mais para nós termos uma visão, né, de como era aquele momento, de como era
o modo como viviam, etc, etc. Hoje, então, nós vamos finalizar na página de número 31. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso material, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Naturalmente, foi uma aula bem tranquila, né? Eu vi dessa forma. E, no mais, desejo bons estudos e, se houver dúvidas, mandem mensagem para mim no privado, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma!